dia, turminha! Tudo bom com vocês? Estão se cuidando? Estão usando máscara? Estão tudo certinho com vocês? Estou com muita saudade, mas agora é o momento da gente se cuidar, né? Hoje nós vamos aprender um novo conteúdo de ciências, que são os recursos naturais, que são divididos em dois: não renováveis e renováveis. Então, você vai me perguntar, mas tia, o que é recursos naturais? É tudo que a natureza nos oferece. Tudo que está na natureza, o ar, o vento, o sol, a chuva, o mar, a vegetação em geral, o petróleo, os minerais. Tudo que vem da natureza é recursos naturais. São o que a natureza nos oferece. Mas dentro desses recursos naturais que a natureza nos oferece, tem os renováveis, que eles renovam dia após dia, e tem os que não são renováveis, eles não renovam. Então, vai chegar um momento que vai acabar. Então, é isso que nós temos que aprender hoje, né? Quais são os recursos que a natureza nos oferece. Mas por mais que elas se renovem, a gente também tem que ter aquele cuidado, não aquele gastar desesperadamente, exageradamente. E aqueles então que não são renováveis, cuidar mesmo, que se a gente ficar gastando incontrolavelmente à toa, vai acabar, e quem vai ser prejudicado somos quem? Nós, ok? Então vamos lá. Então a gente vai estudar hoje na página 12 até a página 15 do nosso livro de ciências. Então, primeiro, a gente sabe que os seres vivos, quem são os seres vivos? Nós, seres humanos, os animais, as plantas, são todo o quê? Seres vivos. E os seres vivos, eles dependem desses recursos que a natureza nos oferece. Nós precisamos de água, nós precisamos, né, do vento, do ar para respirar, da vegetação para a gente até se alimentar. A vegetação, ela precisa também do sol, do ar, mas nós também precisamos desses recursos que são naturais, que são o quê? A vegetação, a gente se alimenta também, né, dos animais, que também são recursos naturais. Então, nós precisamos do petróleo, né? Se a gente vai se locomover de carro para um lugar para o outro, a gente precisa do quê? Do combustível. E o combustível, a gasolina, ela é feita de quê? Do quê? Do petróleo, ok? O gás natural, que também são colocados nos carros, também são recursos que a natureza nos oferece. Mas se a gente não cuidar, vai acabar. Então, é isso que nós temos que, nos conscientizar hoje. Estudar o que são recursos e também, nos conscientizar para gastar de forma que não seja à toa, exageradamente. Ok? Então, bora lá. Então, como eu falei, os seres vivos, ele depende desses recursos que são encontrados na natureza, né? Para quê? Para sobreviver, como eu falei. Nós necessitamos desses recursos. E a água, os alimentos, são tudo recursos o quê? Que a natureza nos oferece. E os seres humanos, eles fizeram o quê? Eles desenvolveram técnicas sofisticadas para extrair o uso desses recursos naturais, tá? Modificando o ambiente que está à sua volta, né? Modificando como, tia? A gente sabe que para ter energia elétrica na nossa casa, tem que haver o quê? As usinas hidrelétricas. Mas o que faz as usinas hidrelétricas, né, mexerem as turbinas? São a força do quê? Da água, que é um recurso natural. Mas para fazer uma usina hidrelétrica, o ambiente, ele é modificado. Aquele lugar onde tinha uma vegetação, onde tinha animais, o que eles fazem? Eles fazem barragens nos rios, aquilo lá enche de água. Aí se forma o quê? Uma usina hidrelétrica. Então há uma modificação, igual quando as pessoas estão cavando ali, para encontrar pedras preciosas, ouro, há uma modificação. Ali fica buracos na terra. Isso porque houve uma modificação acontecida por esses recursos naturais que o homem, né, ele
faz essa mudança, que ele vai lá, ele cava a terra atrás de pedras preciosas, atrás do ouro, como eu falei, da usina hidrelétrica. Então, é bom ter energia elétrica na nossa casa? É, mas só que várias mudanças acontecem naquele ambiente, que pessoas que moram perto têm que sair, porque vai haver enchente. Então, há todo esse problema para que uma coisa tão boa que chega na nossa casa, é tão bom ter energia elétrica, quando falta é horrível, mas há esse problema todo que acontece em volta. Então, podemos chamar de recursos naturais todos os elementos que estão disponíveis onde? Na natureza, tá? E pode ser utilizado por quem? Por nós, seres vivos, tá? Todos os seres vivos, eles podem utilizar esses recursos. E quais são os exemplos que eu já falei? O solo, a energia solar, tá? A energia, tem casas que funcionam com energia solar, minha casa mesmo, tá? Ela não é a energia elétrica que chega aqui, mas é atraída pela energia solar, que são umas placas que coloca em cima do telhado da nossa casa. Ali eles vão capturar o sol, tá? Captura o sol, né? Aquilo faz gerar energia para chegar na nossa casa, energia elétrica através da energia solar. Mas o que? O ar, os minérios, até as plantas e os animais, como eu já falei, né? Aí aqui trouxe para vocês, ó, são recursos obtidos, tá, da natureza e usado para construir o mundo ao nosso redor. Então, tudo que recursos que a natureza nos oferece é recurso natural. Aqui a gente pode ver aqui, ó, água, vegetação. Aqui é um moinho de vento que ele gira através do vento. Aqui é o carvão. Aqui são plantações, árvores, madeiras sendo extraída. Também, ó, eucaliptos. Aqui já é o petróleo, tá? Petróleo, pedras de ouro, tá? O gás natural, são tudo recursos que a natureza nos oferece, tá? E está onde? Ao nosso redor. Mas desses recursos naturais, como eu já falei, existem dois: os não renováveis e os que se renovam. Então, qual a diferença entre recursos renováveis e recursos não renováveis? Veja, renováveis são aqueles que a natureza, ela cabe de renovar. Ela não vai acabar como os não renováveis. A própria natureza, ela vai se renovando. É igual a gente vai, né, pegar uma planta, tirar aquele planta daquele local. A gente vai plantar, ela vai nascer outro tipo de planta. Já o renovável não tem como a gente fazer isso. Se acabar, acabou. Não tem como plantar. Não tem como, igual a água. A água, a gente sabe que o nosso planeta existe mais água do que terra. Mas nem todas as águas são boas para o consumo. Então, ela é um produto renovável, mas a gente tem que cuidar. Não deixar a torneira aberta desperdiçando água à toa, porque a água ela não vai acabar. Mas o do nosso consumo pode acontecer de diminuir. Às vezes tem dia que não tem água, né? Mas é um recurso renovável. A própria natureza, ela faz esse trabalho de renovar. Então, aqui, os recursos não renováveis, ele já vai acabar, como eu já falei. Então, vamos lá. Recursos não renováveis. O que são esses recursos? Ele leva milhões de anos para o quê? Para formar na natureza. Ó, milhões de anos, demora muito, mas muito milhões de anos. Não é como uma planta que eu plantei ali, ela vai crescer rapidamente. Não, ela leva milhões de anos. Então, existem uns que são quantidades infinitas, vai, para toda a vida, nasce pessoas, e aquele recurso, né, ele não se formou. Deve-se pensar em alternativa renovável para substituir. Então, a gente tem que ver algumas alternativas que são, né,
renovável para substituir esses não renováveis. Vamos dizer, a gasolina. A gasolina é derivado de quê? É derivado do petróleo, muito bem. E ele é um recurso finito. Ó, acabou, tchau, tchau, já era. Não tem mais gasolina, não tem mais derivado. A gente vai ver quantos objetos que a gente utiliza no nosso dia, que eu também estou usando, ó, o batom, que são recursos que vêm do petróleo, se vocês não sabem, as meninas que adoram usar maquiagem, que a gente tem que saber utilizar. Então, ó, então ele é finito, acabou, não tem mais. E várias pesquisas buscam encontrar produtos que possam substituir, tá? Como o etanol, ó, já existe, né, muitos carros que tem etanol, que não é só utilizado que a gasolina, o gás natural, tem o etanol. Porque o etanol é extraído do quê? Da cana de açúcar, que é o álcool. Então, ele vai acontecer o quê? A gente pode substituir, no lugar de eu ficar usando a gasolina, que é derivada do petróleo, que é um recurso que vai acabar um dia, a gente utiliza o quê? O etanol, que já é um recurso renovável, que vem da natureza. Aí eu trouxe para vocês algumas imagens dos recursos aqui, ó, não renováveis. O gás natural, tanto o gás que são utilizados no carro, quanto o gás que chega na nossa casa para a gente cozinhar. O urânio, são tudo recursos não renováveis. Acabou, não vai existir mais. Não tem como renovar. Não tem como existir plantar gás, plantar urânio, plantar petróleo. Não existe mais isso. Outros exemplos aqui, olha, de recursos não renováveis. Aqui mesmo fala, ó, acaba e não se recompõe mais. Acabou, não tem como mais se recompor. Aí vem o carvão, tá? O carvão mineral, tá? Não é o carvão vegetal que usa no churrasco, não, tá? Aquele é extraído da natureza. O petróleo, o ouro, são todos exemplos de produtos não renováveis que, se acabar, ó, acabou, ok? Eu vou colocar aqui. Aí, como a gente sabe, como eu já falei aqui, são recursos que um dia vai acabar, eu trouxe vários produtos que são derivados do petróleo, desses recursos não renováveis. Quais são os produtos que são feitos do petróleo, que não são renováveis, que a gente, quando for utilizar, usar conscientemente, sabendo que temos que usar, mas não de forma exageradamente. Quais são? O plástico, tá? Os plásticos são feito do petróleo. Alguns tipos de tecido, a borracha, igual o pneu aqui, as essências do perfume, ficar cheiroso é bom, né? Mas são derivados do petróleo, tá? Os corantes, que serve para, né, colorir os objetos, os tecidos, todo tipo de corante no geral. Os detergentes, né? Usar consciente, usar detergente, o que for usar, não exageradamente. Os medicamentos, tá? Medicamentos são derivados. Inseticidas, aquele SBP, Baygon, que a gente utiliza para matar formiga, matar mosquito. Os fertilizantes, que eles usam na plantação para matar pulgão, para evitar que a planta fica com aqueles bichos que acabam com a planta. Então, por isso que quando se fala, tem que lavar o alimento antes de comer bastante, ó, usam fertilizantes, que são o quê? São produtos que são derivados do petróleo. Os explosivos, tá? A tinta que pinta a nossa casinha para ficar bonitinha. A cola, né? Gostam de ficar, às vezes, utilizando cola à toa. São todos derivados de quê? Do petróleo, ó. Separação dos componentes seguida de reações químicas. Então, ó,
Pega o petróleo com reações químicas, fazem esses derivados. Só tem esse, tia? Não, tem mais. Ó, nós mulheres que adoramos, né, produtos de maquiagem para ficar bonita. Vocês sabiam que a maquiagem que a gente utiliza, né, para ficar mais bonitinho também são derivados do petróleo? O plástico, aqui tem um pente de plástico. Ah, uma coisa que vocês adoram, todas as crianças adoram, chiclete. É, tão bom, né, ficar mastigando chiclete, né, tão bom. Mas vocês sabiam que chiclete é derivado do petróleo? Sabiam? Se não sabiam, ficam sabendo agora. São derivados do petróleo, chiclete. Então, ó, às vezes tem criança que até mastiga e engole chiclete. Olha como faz mal para a saúde também. Além de fazer mal para os nossos dentes, para a saúde se você engole. Então, é derivado também do petróleo. Então, são recursos que uma hora ele vai acabar. E se acabar, ele não vai se renovar. Então, a gente tem que tomar cuidado. É igual a gente, vou na rua. Se tem um ônibus que leva você na rua, é bom, a gente vai estar economizando, né? Porque a passagem é muito mais em conta. E também vai estar o quê? Economizando também o gasto dos recursos não renováveis, ok? E tem agora os recursos renováveis, aquele que a natureza se renova. Então, são aqueles que não vão se esgotar com o uso, que podem o quê? Se renovar. Mas cuidado, cuidado. Então, renovar, beleza, vou botar água à vontade, vou deixar a torneira aberta, vou cortar a planta e que beleza. Ó, cuidado! A natureza, ela tem capacidade de regeneralizar, tá? Regenerar, quer dizer, a água, por exemplo, mas a quantidade de água potável diminui cada vez mais. Por quê? Por quê? Porque vai acabar por causa da poluição. Quem polui? Eu, você, nós, se não tomamos cuidado, jogando lixo, não fazendo como a gente já estudou, tem geografia, né, sobre esgoto, tem que ter um encanamento certo, não jogar para dentro dos rios, fazer uma coisa, né, que não vai prejudicar o que? A nossa água, não jogando lixo, tomando cuidado, que se a gente, ele é renovável, mas se eu não cuidar daquele recurso renovável, ele vai se esgotar. Então, são produtos, não é igual o não renovável. Renovável, se acabou, acabou. O renovável, sim, ele se renova, mas nós temos que tomar cuidado para não acabar por meio do que? Da poluição. E o solo também pode tornar-se improdutivo, caso seja o que? Não seja preservado. O solo, onde a gente pisa, tem que tomar cuidado. Jogar esgoto, jogar lixo no chão, jogar no solo, aquele solo ele vai ser o que? Contaminado. Então a gente tem que preservar. Eu trouxe umas imagens aqui de recursos que são renováveis. Animais, o sol, o vento, são tudo recurso que se renova. Ele não é igual não renovável que não se renova. Ó, o solo, a água, a vegetação. Então eu posso ir na floresta arrancar as árvores todas porque ele vai... Não. Se eu arrancar, eu tenho que plantar. E quando eu for cortar uma árvore, é conscientemente, tá? Não aquela planta que está em extinção. A gente tem que saber também que são renováveis, mas a gente tem que ter o nosso trabalho também, o nosso olhar, né? Cuidando. Então, aquela vegetação, ela tem que ser cuidada. Eu não posso ficar cortando árvores à toa, sem necessidade. A mesma coisa a água na poluição, tá? O solo, né? A gente sabe que o solo, se a gente jogar lixo, esgoto, aquilo fica contaminado. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aí tem atividade aqui, tanto na página 12, número 1, quanto na página 13, 2 e 3. Aí vamos para a página 14 e 15, que aqui você vai ver, né, um exemplo no geral dos recursos renováveis e não renováveis e falando de cada um, tá bom? Então, a gente sabe que
Os recursos renováveis, aquele que se renova. O não renováveis, aquele que acaba e não se recompõe mais. Então vamos para o renováveis. O vento, tá? O vento aqui, que a gente sente, né, até quando tá ventando aquele vento no rosto. É a movimentação do ar. É o ar em movimento. Ó, faz isso aqui no seu rosto com a mão. Você vai sentir um ventinho no rosto, porque o ar está se movimentando. O vento é usado para girar turbinas e produz a energia elétrica usadas nas usinas eólicas. O que são usinas eólicas? Que elas funcionam através do vento, do movimento que o vento faz, tá bom? Energia solar, tá? Eu já até falei um pouquinho da energia solar. Ela é utilizada na fotossíntese pelas plantas para aquecer a água e para produzir energia elétrica. Os seres humanos aproveitam a energia solar de forma indireta, por meio da agricultura e da alimentação, tá bom? Existe casa também, como eu já falei que a minha aqui a energia dela é a energia solar. O sol, ela gera a energia para chegar até a minha casa, do meu pai, do meu irmão, tá? A água, ela é usada para beber, para cozinhar, para lazer e para gerar energia em usinas hidrelétricas. Eu já até falei, né, que as usinas hidrelétricas, elas precisam do que para movimentar as turbinas? Do movimento da água. Então, aquele movimento que a água faz com que a usina, né, ela se movimenta para chegar à luz na nossa casa. Mas o que acontece? Onde foi feita essas usinas hidrelétricas, aquele ambiente ele foi modificado. Ele teve que passar por uma transformação. E com isso, muita vegetação foi destruída, muitos animais morreram porque aquele lugar fica alagado. Então provoca isso, tá? Então a gente também economizar energia elétrica também na nossa casa é muito importante. E em vários processos industriais. Outro tipo de exemplo de recursos renováveis é a vegetação. É usada na nossa alimentação, na produção de madeira. Muitas coisas são feitas com a madeira, que é através da vegetação, de combustível para automóvel e de carvão vegetal. Tá? Alguns combustíveis para automóveis, igual o etanol, o álcool, tá? É através da vegetação da cana-de-açúcar. Utilizados para gerar a energia elétrica. Apesar de serem um recurso renovável, as matas nativas demoram centenas de anos para se recompor após o desmatamento, que deve ser evitado. A gente vê em alguns lugares aí muita gente desmatando a planta e ela vai se renovar, mas demora algum tempo. Então a gente tem esse cuidado. Aí tem aqui no meu livro mesmo do professor alguma pesquisa que eu vou ler para vocês, da conscientização da gente ter esse cuidado. Vamos lá. Com relação ao recurso renovável, água. Procure aproximar a discussão à realidade, discutindo o exemplo, a água que corre o rio da cidade ou do córrego próximo à nossa escola. A gente tem. Vocês têm ali perto do campinho aquele córrego ali de água. Aquela água, ela serve para o consumo? Não. É uma água poluída. Então a gente vê do cuidado que a gente tem da nossa água. Enfim, da minha casa mesmo tem tudo contaminado. As pessoas jogam o esgoto que cai naquele riozinho ali. Então é contaminado. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? O uso do vento e da luz solar na geração de energia elétrica no Brasil e seu potencial. Esses recursos são fontes de energia renováveis que têm vantagens, tá? Sobre o uso de combustíveis fósseis e madeiras, pois não emite poluente, porque o petróleo, além dele ser não renovável, ele polui, tá? Ele polui, havendo o efeito estufa, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pois não emitem poluentes atmosféricos, e sobre as hidrelétricas, pois não exigem alagamento de grandes áreas para a instalação. Se a usina hidrelétrica ela alaga, já a eólica ela não produz alagamento, tá? Onde muitas plantas nativas, muitos animais em extinção morrem quando acontece isso, tá?
A vegetação em especial, o uso da madeira, tem muitas espécies vegetais nativas do Brasil que encontram-se em risco de extinção por causa da extração para uso de madeira, como o pinheiro do Paraná. É um tipo de vegetação que está em extinção, porque as pessoas estão cortando. O uso da madeira derivada de espécies não nativas, como pinos e o eucalipto, pode ser uma solução para a preservação das espécies nativas, desde as áreas nativas não sejam desflorestadas para o plantio dessas espécies. Há várias controvérsias entre as vegetações e as desvantagens do uso dessas plantas que tem nas florestas que são plantadas. Então, no lugar de eu ficar, né, dessa pessoa que utiliza a madeira, reflorestar, né, tirar, vamos nem reflorestar, tirar esse tipo de vegetação que está em extinção, como o pinheiro do Paraná, procura o eucalipto, o pino, que não estão em extinção, que não são plantas nativas. Agora, os recursos não renováveis. Primeiro, o gás naturais. O gás natural é usado como combustível para a produção de energia elétrica também nas usinas termoelétricas, tá? Termoelétricas. O gás natural também é usado como gás da cozinha, ok? Petróleo. Seus derivados são usados na produção de combustível para automóveis, avião, tá? Que é a querosene, que é o combustível do avião, navios e na composição de tinta, óleo, produtos plásticos, entre outros produtos. Outros minérios também, como ferro, ouro, bauxita, cobre, calcário, o sal e o quartzo, por exemplo, têm usos distintos da indústria, sendo utilizados na construção civil, na composição de vários produtos e embalagem e até na fabricação de medicamento, tá? Outros tipos de minérios que também são recursos que não se renovam. O carvão mineral é utilizado para gerar energia elétrica nas termoelétricas, para o aquecimento de caldeiras das siderúrgicas e para a produção de corantes, inseticidas e fertilizantes. São produtos que não se renovam, que se acabam. Então a gente não pode usar exageradamente à toa, por usar. Tem que usar conscientemente. Aí aqui no meu livro vou ler para vocês, ó. O petróleo, o gás natural e o carvão mineral são chamados de combustíveis fósseis. O que são isso? Já que são formados por modificações que ocorrem durante milhares de anos por restos de seres vivos, tá? Então, combustíveis fósseis são o que? Restos de seres vivos que habitaram no nosso planeta lá no passado. Esses combustíveis têm em comum o fato de liberarem muitas substâncias poluentes, ele polui o ar, para a atmosfera quando queimados. Por exemplo, nas termoelétricas ou motores dos carros, né, que funcionam. Seu uso contribui assim para o aumento do efeito estufa, tá? O efeito estufa que aquece o planeta, por isso que tem esse calor que a gente está tendo aí em tempos tão diferentes. Às vezes é inverno, calor danado por causa do efeito estufa. E, consequentemente, o aquecimento global que acontece pelo efeito estufa, além do agravamento da poluição atmosférica e da elevação da incidência das chuvas ácidas. É interessante falar, né, sobre a extração desses recursos da natureza. Já pode gerar danos ao meio ambiente quando ocorre derramamento de petróleo no mar. A gente viu um tempo atrás, ano passado, houve um derramamento de petróleo no mar, onde poluiu uma parte do mar, vários animais marítimos morreram, né? Poluiu todo o ar, não podendo nem alguns lugares perto de praia tomar banho, porque, né, por causa desses petróleo que foi derramado no mar. Então, ao tratar de impactos negativos nos usos de recursos não renováveis sobre o ambiente, é importante enfatizar as maneiras de minimizar esses problemas. Por exemplo, no caso do uso de combustível fóssil, optar por transporte coletivo, ônibus, ou alternativos como a bicicleta. Ajudar a reduzir o uso de combustível fóssil e a emissão de
poluente, do ar poluente. No caso da mineração, a gente tem que saber que os minérios, na composição, de procurar incentivar a compra consciente, usar produtos que vai se renovar, não produtos que vão ser prejudicial tanto para o nosso ambiente como também para a nossa saúde. Como eu já falei do chiclete, que é derivado do petróleo, então a gente tem que usar tudo conscientemente. O renovável, ele vai se renovar um dia. O renovável, ele não se renova, ele acaba. Ele é finito, acabou. Mas a gente usar também o renovável conscientizando. A água, ele se renova. Mas eu tenho que saber fazer o quê? Não poluir a água, não poluir o solo. Então, isso que a gente aprendeu hoje. Recursos naturais que vêm tudo que a natureza nos oferece, e são dois: o renovável, que se renova, e o não renovável, que não se renova, um dia vai acabar. Ok? Por hoje a gente fica. E até amanhã. Beijão, faça as atividades, tá? E eu vou colocar o trabalhinho através do áudio que vocês vão ter que fazer sobre os recursos, tá bom? Beijão.